Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Eraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 4 de julho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. E para isso nós convidamos o magistrado e professor universitário, Dr. Nelson Rego. Dr. Nelson, muito grato por ter aceitado o nosso convite e como é a sua primeira participação no nosso programa, e eu tenho certeza que será a primeira de muitas, mas por ser a primeira, tradicionalmente, antes da gente entrar propriamente no tema, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida ela vai ser interessante para as pessoas que estão nos assistindo, até para servir assim como inspiração. Então, por que, doutor Nelson, a magistratura e a Bom, a magistratura é uma sequência de opções, né? Desde o vestibular para direito, depois tive um período advogando, primeiramente no Rio de Janeiro, onde eu fui fazer especialização, isto em 1985. Então, lá no Rio, fiz 3 especializações. Direito empresarial na Gama Filho, processos civil na Fundação Getúlio Vargas, no INDIP, Instituto de Direito Público, e depois processo civil e direito civil na Estácio de Sá. Logo em seguida, eu fui convidado a lecionar. Veja aí, a carreira de professor universitário ela inicia antes da de juiz, porque em 1986 eu comecei a lecionar Teoria Geral do Comércio, Direito Civil 1, Direito Comercial 1, depois TGP e Processo Civil 1, 2, na Faculdades Bennett, na própria Estácio de Sá, onde eu fiz uma das pós, e também na Universidade Gama Filho. Gama Filho nós lecionamos num curso de verão e tudo mais, e estava, na ocasião, com 24 anos, era professor no Rio de Janeiro em 3 instituições de ensino. Então, isso já foi assim uma vitória, uma conquista muito grande. Né? Maranhense, Nordeste, e sem ser juiz, era só advogado. Eu cheguei a fazer minha inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro também, e fiquei 4 anos. Eu ia para um curso de 4 meses, fiquei 4 anos. A vida prega essas surpresas para nós. E lá conheci uma jovem, e nós começamos a namorar, noivamos, mas esse relacionamento não foi avante. E, enfim, da quebra desse apoio emocional, depois eu decidi retornar para o Maranhão, a casa dos pais, e advoguei por aqui, em São Luís, e apareceu depois um concurso para juiz, no ano de 1991, onde fui aprovado e nomeado em 16 de dezembro, portanto já tem mais de 16 de dezembro de 91, já tem mais de 31 anos, né? Hoje, alguns dos colegas já são desembargadores, colegas desse concurso, exemplo, doutor Gervásio, doutor Bonfim, doutora Galiza, enfim, já temos colega Gonçalo Filho, Zé Gonçalo Filho, já são desembargadores. Nós estamos aí concorrendo às próximas vagas de merecimento, porque já estou no 5º constitucional, entre 150 juízes da capital de São Luís, os 30 mais antigos podem concorrer. E se inscreve desde que satisfaça alguns requisitos que o CNJ e a Corregedoria de Justiça estabelece. Veja, Geraldo, que nos últimos certames para desembargador por merecimento, dos 30
concorreram 15, 16 magistrados. Alguns não conseguiram nem a inscrição por não atender a alguns requisitos. Um deles está atualizado com os cursos de capacitação continuada, né, que a Escola Superior da Magistratura do Maranhão oferece. Então, é necessário o juiz fazer esses cursos. Então, por mais que a vara de alguns colegas estivesse saneada, por essa desatenção em fazer esses cursos, eles não chegaram a preencher. Né? Bom, eu aqui reúno o tempo efetivo em sala de aula com 16 anos, porque no período em que fui juiz no interior, não havia essa possibilidade de a gente lecionar. Apenas quando cheguei em Imperatriz, que é uma cidade de porte médio, lá lecionei na UFMA, professor contratado, substituto. Depois lecionei na FACIMP, que é uma grande instituição da região tocantina. E, posteriormente, vindo aqui, também fui aprovado no outro seletivo na UFMA. Não tem havido concurso para professor do Departamento de Direito, eu estou aguardando essa oportunidade. Mas aí fiz um seletivo, lecionei durante 2 anos e agora estou na FACAM, Faculdade do Maranhão, desde 2017, onde leciono TGP, Teoria Geral do Processo, contratos e mediação e arbitragem. Como eu imaginava, uma história muito rica, inspiradora, e vou profetizar aqui, doutor Nelson, a próxima entrevista sua aqui para mim já vai ser o senhor como desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Opa. Escreva isso aí, eu vou lhe cobrar, tá certo? E nós devemos, muito provavelmente, ter nos encontrado nos corredores da Gama Filho, porque eu fui para lá em 84 para fazer Direito e me formei em 88, na Universidade Gama Filho, Campus Piedade. Que infelizmente, né? Pois é. O trem da Central para ir para lá, 30 quilômetros do centro. Exatamente. Pegava cheio na ida e pegava vazio, com risco à integridade física, vazio, risco de ser assaltado na volta. Sim, exatamente. Fizemos esse trajeto. Algumas vezes pendurado na porta, porque não tinha nem como entrar no trem, né? O trem tão cheio que saía da Central. Fizemos isso. Bom, vamos então entrar no tema de hoje, que é poder judiciário e direito ao desenvolvimento. Os nossos teleouvintes, doutor Nelson, eles são um misto de operadores do direito e de cidadãos comuns, né? Para os operadores do direito, o tema já está autoexplicado. Mas o que seria exatamente esse tema, falando agora para a sociedade de um modo geral? Bom, normalmente as pessoas têm um senso comum de que a temática desenvolvimento, e hoje se fala muito num tema conjugado, desenvolvimento sustentável, né, que é aquele desenvolvimento que respeita o meio ambiente, etc., de modo geral, há assim, a percepção de que este seria um tema de economistas, para profissionais dessa área, e que pouco teria a ver com os profissionais do direito. Entretanto, não é assim. Por quê? O direito ao desenvolvimento, ele se encontra inserido nos direitos humanos. Ele é um direito humano de terceira geração. E quando eu digo terceira aqui é porque a gente adota a doutrina europeia, que diz que existem só 3 gerações de direito, ou 3 dimensões, primeira, segunda e terceira. E todos os demais que forem sendo surgidos, eles vão se aderindo à terceira dimensão ou terceira geração. Pronto. É porque no Brasil há cientistas de peso, cientistas do direito, que concebem, por exemplo, o direito de 4ª, de 5ª, de 6ª geração. Paulo Bonavides, por exemplo, lá em Fortaleza, pouco tempo falecido, ele defendia o direito à paz universal como de 6ª dimensão, entende? Bom, mas eu sigo esta classificação europeia, de onde eu estudei, eu fiz o meu mestrado em Portugal, na Universidade Clássica de Coimbra, fundada em 1290, veja a idade dessas instituições. E depois o doutorado na Universidade de Salamanca, que esta foi ainda mais antiga, ela completou 800 anos de existência,
celebramos fatos históricos de 100 anos, 200 anos de independência e tudo mais, e na Espanha lá os fatos históricos são 800, 1000 anos, né, a extensão dessa história é muito mais profunda, muito mais ampla, né? Pois bem, então, nessa visão europeia, a gente bebeu desta fonte e, durante a tese, eu passei a construir o meu trabalho a partir de atuações do judiciário, a pesquisa doutrinária, jurisprudencial, e para chegar a algumas conclusões e poder afirmar que o judiciário, de certa forma, ele influencia no desenvolvimento socioeconômico. Para isso, eu me calcei da teoria econômica chamada neo-institucionalismo. Os autores dessa teoria econômica, em síntese, bem simples para o povão entender, o que eles dizem? Dizem que a economia tem a explicação do seu êxito não apenas no plano econômico do governo, mas o êxito econômico se deve também às instituições sociais que colaboram para o equilíbrio dos arranjos econômicos que a sociedade produz, dos contratos, etc. Não é? E, pois bem, então o neo-institucionalismo enxerga essas instituições e uma delas é o Poder Judiciário. Então, a Justiça, com a sua atuação, cumprindo o seu papel legal, constitucional, de dizer o direito ao caso concreto, isto é, o exercício da jurisdição, ela, atendendo aos princípios, aos valores, por exemplo, de segurança jurídica, nessa normatização concreta, ao julgar os casos que lhes são encaminhados, e também de protegerem os instrumentos dos arranjos econômicos, que são os contratos. Tudo que movimenta a economia tem um lastro contratual. As empresas, compra e venda, leasing, contratos de toda sorte, de locação, arrendamento, importação, etc., utiliza a via do contrato. É através desse instrumento que eles se protegem, se garantem nos seus investimentos, nos aportes que fazem para as suas atividades econômicas. Então, o que se espera do judiciário? É que o judiciário promova segurança jurídica e proteção contratual. Quando isso ocorre, nem é necessário que uma decisão da justiça ou algumas decisões estejam diretamente implicadas com algum aspecto econômico. Ou seja, se for, por exemplo, uma decisão no campo de uma insolvência, recuperação de empresa, no campo de uma questão consumerista, considerando cláusulas abusivas, tem certas decisões que implicam diretamente na economia do país, não é? Pois bem, mas esses efeitos econômicos eles acontecem quando o judiciário cumpre a sua missão institucional, proporcionando segurança jurídica nas suas decisões e proteção dos contratos. Com isso, se pode afirmar, com base nas teorias dos neo-institucionalistas, para lembrar alguns ganhadores de prêmio Nobel no final do século XX, como Douglas North, Daniel Friedman, Geoffrey Hodgson, Roger Hilkenes, Hollingworth, Alan Kellex, Klein, Avellan Nunes, um português, outro português também muito importante nessa área, José Reis, que escreveu sobre vários artigos sobre institucionalismo econômico, o qual a gente utilizou tanto na dissertação do mestrado quanto na tese do doutorado. Walson, que esse é muito bem assim citado e tem boa repercussão aqui na FGV de São Paulo, não é? Assim como James Tobin e David Trubeck, que são autores que cuidaram, que trataram sobre desenvolvimento.
com base na teoria desses economistas, e veja, Haroldo Moreira e caros telespectadores, né, que é uma rádio streaming, uma rádio com vídeo, né, que foi, para mim, uma grata surpresa aqui. Então, vejam que esses autores, alguns também da área de Law and Economics, análise econômica do direito, como Richard Posner. Então, vejam que toda essa construção teórica econômica, ela pode ser importada para o direito. Ela pode, numa interdisciplinariedade, como nós fizemos na dissertação do mestrado e depois na tese, trazer para observações com a lente do direito, com a lente jurídica, não apenas com a ótica dos economistas. Isso exigiu que eu passasse 6 meses só na Faculdade de Economia de Coimbra, estudando esses autores, uma pesquisa assim, bem profunda para lastrear esse trabalho dos neo-institucionalistas. Então, com base nessa visão, e depois também analisando algumas jurisprudências, que a gente pode depois comentar sobre elas, a gente pode afirmar que o judiciário contribui para proteger os direitos humanos, tanto civis e políticos, esses são bem correntes, são bem conhecidos, quanto os direitos sociais, ou DESCs, econômicos, sociais e culturais, mas também os direitos difusos e coletivos que caracterizam os chamados direitos humanos de terceira dimensão ou geração. Muito bem. Então, nesses de terceira dimensão estão os direitos dos consumidores, o direito ambiental, o direito à paz universal, direito à proteção informática e o direito ao desenvolvimento. Então, vejam, o direito ao desenvolvimento é um direito humano, que, na verdade, você estudando esse direito, você vai ver que ele requer que o Estado satisfaça os direitos de primeira geração quanto de segunda, e que respeitem outros direitos de terceira dimensão. Então, há, assim, uma indivisibilidade na proposta para reconhecer o desenvolvimento socioeconômico. Se diz que uma região ou um país é desenvolvido quando os direitos civis e políticos, os déficits econômicos, sociais e culturais, e também os de terceira dimensão, são reconhecidos, são protegidos. Esses direitos são uma realidade. Se o povo não vota ou não escolhe livremente, né, os seus dignatários, não se pode reconhecer que essa sociedade, porque lhe falta a democracia, ela seja desenvolvida. Porque para o desenvolvimento econômico é uma realidade que requer a integração de todas essas categorias de direito. E o crescimento econômico é outra coisa. Pode haver crescimento econômico num país e, infelizmente, incremento de pobreza. Ora, até analisando o nosso Maranhão aqui. Empresas, grandes empresas, Gasmar, outras, a Alcoa retornou, está em atividade, contratou, me parece que mais de 1.000 pessoas. Houve crescimento econômico, a Vale cada vez exportando mais navios aqui de grande tonelagem, levando cada navio 300.000 toneladas, não são quilos, 300.000 toneladas, como é o Bernstein e os navios da China e do Japão, que vêm comprar minério de ferro aqui da Vale. Então, todas essas empresas provocam um crescimento econômico. Mas o desenvolvimento socioeconômico do Maranhão é criticável. Ultimamente, se vê o Estado permanecendo dentre os 10 municípios mais pobres, 8 estão no Maranhão. Então, alguma coisa está errada com a nossa política de proteção dos direitos humanos aqui no Maranhão. Principalmente os direitos sociais e econômicos, não é? E o próprio direito ao desenvolvimento que não está sendo observado. E eu não me refiro aqui a nenhum grupo político,
nem o anterior lá atrás de Rosiana, nem o Flávio Dino, e nem o atual Carlos Brandão. Não é uma crítica a nenhum governante, mas é sim uma observação de que o governo do Maranhão ainda não conseguiu diminuir esses índices tão negativos que estão aí para o nosso Estado. E, infelizmente, não nos permite dizer o Maranhão é um Estado desenvolvido socioeconomicamente falando. Não é. Por conta disso. Mas é um Estado que tem índice de crescimento econômico elevadíssimo. Aqui é o segundo porto, em termos de receita, do país, só perde para Santos, em termos de dólares de receita que ingressa no país. O segundo é o nosso aqui, o porto daqui. Então, tem crescimento econômico, mas não tem desenvolvimento socioeconômico. Ok? Ok. Estamos conversando com o Dr. Nelson Rego, magistrado e professor universitário, falando sobre uma das suas obras, que é justamente o tema da conversa de hoje, Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Bom, doutor Nelson, eu sei que o magistrado hoje, ele, bem diferentemente do passado, o meu pai foi magistrado, viveu numa outra realidade, ainda era magistrado na época da máquina de escrever, e só se exigia do juiz, basicamente, uma tarefa, o exercício da jurisdição. Resolver as lides e ponto final. Hoje, o magistrado ele tem que fazer, além disso, que é a tarefa principal, ele tem que fazer o que o senhor está fazendo, estudando, fazendo mestrado, doutorado, dar aulas, cursos, especializações, precisa ser também gestor, porque a sua unidade judiciária tem que ter uma série de relatórios e cumprimento de metas, enfim, se exige hoje um conhecimento do juiz que vai muito além do direito, muito além da jurisdição. Foi isso que levou o senhor a se interessar por esse tema, ou porque o senhor já tinha uma veia também na economia? Bom, olha, de certa forma, uma certa veia na economia, assim, vários parentes, primos, economistas, um deles chegou a ser diretor do departamento econômico do Bacen, do Banco Central, dos cargos mais importantes lá naquela instituição, com quem eu sempre dialogava e também me tirou algumas dúvidas na elaboração dos meus trabalhos acadêmicos nessa área econômica, entendeu? E, juntamente com o próprio professor José Reis, lá da Universidade, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Então, eu não sendo economista, não é? Eu tive que vencer essa barreira, tive que estudar, tive que compreender pelo menos o básico para ter uma noção desta proposta neo-institucionalista e trazer para essa interdisciplinariedade, principalmente com o direito internacional público, o direito constitucional, o direito processual civil, né? E algumas incursões com a filosofia do direito. Esse é o nosso trabalho, né? Realmente, o juiz hoje, e eu não digo, eu digo, o tempo que eu iniciei, em 91, é completamente diferente dos dias atuais. A maneira de trabalhar, processo judicial é digital, nós não temos mais papel em termos de processo, de instrumento legal, a teoria processual continua a mesma, o código se aplica, só que o instrumento de operacionalizar não é mais físico, hoje é digital. Não é só isso. Nós temos hoje um novo judiciário no Brasil, completamente diferente daquele de 30 anos atrás. Não é? Bom, e a gente até pode tecer mais considerações a esse respeito. A criação do CNJ, ela proporcionou a integração do judiciário em todos os segmentos, né? Tanto na justiça especial, militar, trabalhista e eleitoral, quanto na justiça comum, federal e TJ, Tribunais de Justiça Estaduais. Criou o que de bom o CNJ trouxe. Ele passou a ser um órgão de planejamento de políticas públicas judiciárias. Questão da mulher, questão ambiental, da infância e juventude,
a política carcerária, e eu acho até que o CNJ tem regulamentado demais. E existe um excesso de regulamentação que, até confessando a nossa percepção, de certa forma, tem asfixiado muitos de nós juízes, com essa cobrança de meta, com essa exigência de tantos formulários, juiz que tem que preencher BNBP, CEL, dados num sistema, dados em outro, e o sistema tem que estar tudo perfeitozinho, não pode ter falha daqui. Quer dizer, é uma exigência, sim, enorme, né? Que não havia 30 anos atrás. Antes, o juiz mandava um relatório mensal de atividade para a corregedoria, dizia quantas audiências tinha feito, e a corregedoria sempre controlou o trabalho do juiz, quantas sentenças, quantas audiências, quantos despachos, tinha que quantificar e mandar o relatório mensal de atividades. E só. Hoje nós estamos constantemente vigiados em tudo que fazemos. O CNJ, vem, intervém, manda ofício para a corregedoria cobra o juiz, olha, tem tantos processos há mais de 100 dias aí na secretaria, tem que movimentar isso e aquilo. Imagine, uma vara, um órgão judicial como o nosso, a auditoria, que está saneado, beleza, tranquilo. Mas, Geraldo, tem unidades judiciárias, varas aqui com 14, 18 mil processos, vara da Fazenda Pública, isso é um horror. Vara civil também inchada, com processo demais, quer dizer, por mais que o juiz seja competente, por mais que a corregedoria tenha colocado um segundo juiz para atuar nesta vara sobrecarregada, não dá conta. Tem que se pensar numa racionalização de trabalho, num enxugamento desses dados preocupantes em muitas de nossas unidades judiciais. Para quê? Porque a justiça ela só vai contribuir realmente para o desenvolvimento socioeconômico quando ela for uma atuação em tempo razoável, quer dizer, a celeridade possível, não é? A meta 1 do CNJ é muito bem-vinda, nós temos que julgar mais do que entra. A cada ano, se entrou 100 processos, nós temos que julgar 101, pelo menos. Né? E, graças a Deus, na auditoria militar, no ano de 2022, nós tivemos um score de 196,72% da meta 1, quer dizer, quase dobramos a meta. Então, graças a Deus, isso aí é um número expressivo para qualquer juízo no país. É muito difícil você dobrar a meta. A gente já se satisfaz, eu atingi a meta 1, eu julguei mais do que entrou. Excelente. O CNJ já bate palma, era isso que eu queria, que você julgasse mais do que entrou. Né? Mas a auditoria dobrou esse quantitativo, né? Dobrou. E é formidável, nós temos um trabalho conjunto de servidores, secretário judicial, eu preocupado toda hora com ter um sistema chamado Termojúris, que dá a taxa de congestionamento. A auditoria tem processo de conhecimento, tem processo de execução das penas aplicadas aos militares. Então, a gente vê ali o que está congestionado, o que não está bom, acompanhando esses índices, vamos embora e vai instigando ali os assessores, a analista, o pessoal, vamos trabalhar, vamos produzir, tem que alcançar. E essa corrida nossa, assim, do ano passado, sem que a gente tivesse assim, um retorno imediato de como estávamos, quer dizer, fez com que a gente quase dobrasse essa produção, né? Parabéns, vamos correr doutor atrás Nelson. do prejuízo. Parabéns. Bom, parece que a gente saiu do tema, mas não saiu. Eu queria fazer exatamente esse link. Essa preocupação com a produtividade, com o atingimento de metas, com a constante atualização dos juízes, isso está dentro do trabalho que o senhor fez? Isso faz parte do tal desenvolvimento que se espera, com o auxílio, com a participação do judiciário? Sim, Heraldo e todos os telespectadores, assim, por quê? Ao abordar sobre esse novo judiciário no Brasil, com a criação da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado, com a criação do CNJ, a reforma judiciária, emenda constitucional número 45 de 2004, realmente se passou a construir um novo judiciário no Brasil. Como eu disse ainda há pouco,
pela implantação de políticas públicas, por essa dimensão nacional, o judiciário como sendo um só, é uma só jurisdição, não tem duas jurisdições no país, existem órgãos especializados, cada um com sua competência e tal, tudo bem, mas a jurisdição é uma só. E nisso o CNJ tem cumprido muito bem o seu papel. Não é? Essa política de metas, ela é importada de Harvard, aplicável nas melhores empresas que utilizam essa sistemática. Então, essa sistemática veio para o setor público, veio para o Poder Judiciário. E ela está aí, está em vigor, e não se pensa mais em abandoná-la. Não é? Pois bem, então, a feitura, a construção de um judiciário melhor vai fazer com que esse judiciário atenda esses objetivos de proteger direitos humanos, de proteger, inclusive, o direito ao desenvolvimento. Veja, numa sociedade em que a justiça é boa, que ela proporciona segurança jurídica, resposta em tempo razoável, ela traz aos investidores uma segurança para ali alocar os seus recursos. Do contrário, onde a justiça é duvidosa, toda hora tem uma decisão para um lado ou para o outro, e isso afugenta os investidores. O capital externo vai embora, com risco de um judiciário que toda hora altera a sua jurisprudência, seja em qualquer os tribunais superiores até o juiz de base, juiz monocrático, na decisão do seu processo de primeira justiça estadual ou justiça federal. Então, a percepção que se tem é justamente isso. Eu vi autores, economistas aqui no Brasil, trabalhando e criticando muito o judiciário, dizendo que nós tínhamos uma má justiça, um mau judiciário, que o judiciário estava contribuindo negativamente para a economia. Entendeu? Certo. Só que isso, de certa forma, mudou. E esta pessoa, eu posso citar, que é o economista Castelar Pinheiro, do IPEA, né? Ele criticou muito o judiciário, fez estudos da influência do judiciário para as exportações, fez estudos aqui no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico. A nossa proposta é justamente aqui do Castelar Pinheiro e outros que somente viam pontos de crítica do judiciário. Nós temos as nossas críticas, o judiciário brasileiro não é perfeito. Temos as nossas críticas. Ainda precisamos trabalhar mais com prazo, duração, do prazo razoável do processo, que hoje é uma exigência constitucional. É o inciso 78 do artigo 5º da nossa Constituição. Por uma emenda constitucional foi inserido ali de que o processo tem que ter uma duração razoável. E aí é nosso calcanhar de Aquiles, por causa da crise astronômica de processo. Muitas varas ainda estão abarrotadas de processo. As coisas vão melhorando com o tempo, o uso de ferramentas, a digitalização de processo, agora se fala também no uso da inteligência artificial para ajudar os juízes na sua missão, na sua tarefa. Enfim, há desafios a vencer. O trabalho é propositivo, dizendo que o judiciário brasileiro, depois de todas essas mudanças, ele vem contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico no país. Okay? Maravilha. Estamos conversando com o doutor Nelson Rego, magistrado e professor universitário, tratando do tema Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Doutor Nelson, o senhor tratou agora da nossa Constituição Federal. Ela recebe um grande elogio mundial, né, e recebe também uma grande crítica mundial. O grande elogio que talvez tenha sido a primeira Constituição a inverter aquela lógica, né, de tratar primeiro do Estado e depois do ser humano. Ela trata primeiro do ser humano para depois tratar do Estado.
E a grande crítica é que seria uma colcha de retalhos, né? Uma Constituição muito extensa e muito remendada, e que trata de muitas coisas, até coisas que não deviam e tal. E aí vem a minha pergunta. Em algum momento, o senhor, de certa forma, já adiantou que sim, né? Mas eu queria que o senhor detalhasse mais isso. A Constituição trata também desse tema do direito ao desenvolvimento, passando pelas instituições, inclusive o judiciário? Bom, professor Heraldo, veja bem, a Constituição Federal, ela é chamada Constituição Cidadã, ela traz declaração dos direitos fundamentais de forma bastante sólida e não bastaria a declaração de direitos se não trouxesse as garantias. E o que são as garantias? Os mecanismos, as ações judiciais, e a sociedade, o cidadão sofre uma lesão no seu direito, uma ameaça a essa lesão, ele utiliza essa ferramenta do judiciário e pedir uma proteção ao seu direito ou lesado. E a Constituição, ela não ficou restrita aos direitos civis e políticos, como eram as constituições anteriores, mas ela consagra os direitos sociais, ou melhor dizendo, direitos econômicos, sociais e culturais. Quando a gente quer resumir, a gente fala direitos sociais. Já se entende que é toda essa categoria. Muito bem. Então, a Constituição traz essa proteção. A Constituição também trouxe proteção do direito do consumidor, na parte desenvolvimento social ali, que ela fala da ordem econômica e social, ela inclui a questão consumerista, ela está presente, ela traz também a proteção do meio ambiente, ou seja, esses são direitos de terceira dimensão, né? São direitos, os direitos humanos de terceira dimensão, que não foram esquecidos pela nossa Constituição Federal. E diga que não só no plano interno, constitucional, mas o Brasil é signatário dos principais tratados internacionais no plano da ONU, não é? A Convenção para a Erradicação de toda forma de discriminação dos direitos da mulher, a Convenção da Criança e do Adolescente, a Convenção de Istambul, Tratado de Istambul contra a tortura, enfim. O Brasil foi signatário dos dois pactos, né, os pactos de direitos civis e políticos, e dos DESCs, direitos econômicos, sociais e culturais. Sem a adesão a esses dois pactos, não se pode dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela se torna exigível para um determinado país. Quer dizer, a declaração é o principal documento jurídico do século XX, produzido pela humanidade. Isto sim. Mas ela não tem a força, a não ser no aspecto moral, no aspecto de um país ser reconhecido na comunidade das nações, né? E nisso sim, mas vincular juridicamente, não tem esse poder de vinculatividade. Mas, quando o país assinou os pactos dos direitos civis e políticos, e também dos DECs, aí se obriga. Aí se pode cobrar do Brasil, que é signatário, a proteção ao direito à educação, à saúde, ao meio ambiente, ao consumidor, etc., porque ele assinou esses pactos, como muitas nações assinaram também. Pronto. E de forma que nós temos não apenas uma ordem constitucional, uma ordem interna a proteger direitos, mas nós temos uma ordem internacional, universal, que é da ONU, o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, e temos os sistemas regionais. O que nos toca aqui é o interamericano, né? A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, o Brasil é signatário. Então, nós temos esses sistemas, né? Veja o caso da Maria da Penha, violação ao direito da mulher. O Brasil foi condenado no âmbito do Tribunal Interamericano, não é, a adotar mecanismos de real proteção à violência doméstica. E aí veio a Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. O Brasil também foi condenado
a pagar uma indenização a esta senhora, que deu o nome à lei, não é? De $20 mil, e efetivamente o fez. Quer dizer, o sistema internacional sendo acionado, né? Sendo acionado e o Brasil tendo que responder. A nossa questão de presídio, questão carcerária, é uma vergonha nesse país. Temos ali o que se costumou dizer agora entre os constitucionalistas, de um estado de coisas inconstitucional. Há alguns exemplos no país que se permite dizer que há isto. E havendo um estado de coisas inconstitucional, é quando os direitos humanos são reiteradamente, sistematicamente desrespeitados. Então, se está ferindo constantemente a Constituição Federal, como é a questão presidiária, a questão do presídio carcerário no país. Então, isso tem que melhorar, isso tem que ser resolvido. E, embora não esteja constitucionalizado a declaração de coisas do Estado inconstitucional, o ministro Marco Aurélio, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, chegou a mencionar isso. Então, numa ação dessa constitucional com o Supremo vai declarar que o Estado brasileiro tem falhado em determinada área, digamos. E eu estou dando exemplo da questão carcerária. E aí vai sair recomendações, né, para que o Executivo melhore o sistema carcerário, para que, de um prazo de tantos anos, faça a reforma dos presídios, enfim, sai decisões, determinações concretas do Judiciário para o Executivo. Entendeu? No ponto de vista interno do próprio Judiciário, diminuir o número de prisões provisórias, há muitos presos preventivamente, e esses processos se estendendo indefinidamente. Então, resolver melhor essa questão, esse julgamento dos presos provisórios também. Isso é algo que, no âmbito intestino, no âmbito interno, o Judiciário pode fazer, pode melhorar. Não é? Então, vejam aí, veja, Geraldo e todos os telespectadores, o Brasil aqui é um cenário, é um teatro para todos, que as coisas acontecem aí, que, não é? Muitas vezes nos causam uma certa estupefação, mas é uma realidade, né? Sem dúvida. Doutor Nelson, as fontes, não é, de qualquer ciência, inclusive do direito, são várias, né, onde a gente pode buscar informação, conhecimento, para resolver os problemas atinentes a essas ciências. O senhor foi buscar inspiração, foi buscar conhecimento para o seu trabalho na doutrina, o senhor foi buscar também na jurisprudência, o senhor já falou que há doutrinadores que não são uníssonos, né, com relação a essa questão do desenvolvimento por parte do Poder Judiciário brasileiro, quer dizer, não falando da importância e da necessidade que o Judiciário contribua para o desenvolvimento, mas dizendo que o Judiciário brasileiro não estaria contribuindo. Nessa sua pesquisa, nessa sua procura por respostas, o senhor também foi buscar a jurisprudência, né? Tanto interna como externa, nacional e internacional. Que destaques o senhor poderia trazer nesse aspecto? Veja bem, eu quero, antes de citar algumas decisões assim chaves, muito importante na proteção dos direitos humanos de terceira dimensão, eu queria dar um exemplo, explicar uma situação de, digamos assim, de interação do judiciário com a economia. Vejamos, no caso do financiamento de veículos, tá? O que acontece? Com atraso, 1 mês, 2, 3, as financeiras, desculpa, elas requerem ao judiciário uma busca e apreensão, uma recuperação da posse do veículo financiado. E o judiciário atua maravilhosamente bem nesse particular. As liminares saem logo, os veículos são recuperados e, com isso, a taxa de juros para esse financiamento
não é elevada, porque as financeiras recuperam o bem financiado de imediato graças à intervenção do judiciário. Então, Heraldo, vejam um exemplo de atuação do judiciário funcionando bem com impacto na economia, com um juros menor para esse tipo de financiamento, porque se houver problema, o ativo é recuperado, e é recuperado rápido, compreende? Então, esse é um exemplo. Agora, em termos de estudos de jurisprudência, eu gostaria de esclarecer que eu não encontrei, ninguém vai encontrar, uma ação judicial em que a pessoa, eu quero direito. A coisa não se faz dessa forma, né? Mas você vai encontrar inúmeras decisões de proteção ao direito ambiental no Brasil, no exterior, em tribunais internacionais, de proteção dos direitos sociais, né? Educação, saúde, etc. Hoje é corriqueiro a intervenção do judiciário em políticas públicas nessa área dos direitos sociais. É uma verdade, é algo corriqueiro. Muito bem. Aqui, bem mais até o judiciário europeu, porque a forma que os europeus adotaram para proteger os direitos sociais é diferente da nossa forma. A gente deu o mesmo tratamento. E lá não, eles têm um tratamento por direitos civis e políticos, com maior proteção do que os direitos sociais. Tá? Bom, de um modo geral. Mas o que se pode deduzir, o que se pode ver, é que sempre que um tribunal confere uma decisão protegendo esses direitos, indiretamente também, essa decisão vai estar contribuindo para aquele desenvolvimento socioeconômico. Quando um tribunal, um juiz, dá uma medida de proteção ambiental, quando dá uma medida de proteção aos direitos dos consumidores, enfrentando cláusulas abusivas, por exemplo, operadoras de telefonia, trazendo que é muito comum aqueles contratos de adesão, às vezes tem algumas coisas ali que não deve constar, e pronto. E vejam só. Então, não só nessa parte ambiental, mas nos direitos sociais e tudo, a gente fez uma pesquisa, por exemplo, do ponto de vista do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Há 3 exemplos aqui para citar. O caso Lopes Ostra versus Espanha, de 9 de dezembro de 94, de proteção do meio ambiente, que a vida privada está integrada com o meio ambiente. Então, protegendo o meio ambiente está protegendo também a vida dos cidadãos naquele contexto. Também a decisão do caso Hatton versus Reino Unido, uma sentença de 8 de 7 de 2003, em que o cidadão reclamou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dos ruídos que o aeroporto de Heathrow. Londres tem 4 grandes aeroportos, né? E o mais próximo da cidade é o de Heathrow. E esse cidadão se sentiu incomodado com os ruídos da aeronave. Então, veja que, até de certa forma, aqui no Brasil também nós tivemos uma proteção assim, no que diz respeito ao aeroporto Santos Dumont, que se proibiu voos, né, quer pouso, quer decolagem, a partir de certo horário, justamente para proteger, não é, o meio ambiente, o descanso, a paz, o sossego noturno dos moradores no entorno do aeroporto Santos Dumont. Veja que interessante, que legal, que coisa boa. Isso aí não veio de graça, isso foi uma conquista da sociedade, da população, buscando uma proteção e se servindo da justiça. E a justiça atendeu, né? Também ao caso aqui da Espanha, do Moreno Gomes, que a Espanha foi condenada, né? E o direito comunitário europeu, você sabe, Heraldo, que ele funciona assim, a União Europeia, ela edita as diretivas, e as diretivas são regulatórias de determinados ramos do direito, em que o país ele pode regular do seu jeito, mas a diretiva é o estándar mínimo. Ele tem que cumprir, no mínimo, o que consta na diretiva. Por exemplo, na questão de proteção dos consumidores, etc. e tal. Se descumprir, o país pode ser condenado,
como a gente viu aqui nesses exemplos. O Tribunal de Justiça Europeu, que já é outro órgão, não é mais o dos direitos humanos, é o de Justiça Europeu, numa questão dos direitos do consumidor, aplicou uma indenização por violação do direito comunitário. O país não estava atendendo o nível mínimo da diretiva. Aí a sentença de 27 de junho de 2000 veio impedir que o consumidor final estivesse vinculado a uma cláusula abusiva que foi apontada ali nessa decisão. Também uma outra do Tribunal de Justiça Europeu, uma sentença de Dillenkorf versus o Tribunal de Berlim. Então, vejam, Reino Unido, Alemanha, países grandes, países importantes, líderes mundiais, sendo condenados por tribunais, as cortes atuando. Mas excelente. E nesse aspecto, como eu justifiquei para a editora, qual a importância, qual o ineditismo, essa interdisciplinariedade do neo-institucionalismo com o direito é original. Não tem nada escrito no Brasil nesse sentido. O que tem no Brasil são aportes sobre Law and Economics, análise econômica do direito. É toda uma teoria que veio dos Estados Unidos e tem autores brasileiros que estão trabalhando esta temática. Mas com o neo-institucionalismo, fazendo cruzamento, interligação, que eu fui ler os economistas, ver o que havia de bom, de interessante, que eu pudesse fazer uma ponte com o direito. E encontrei toda essa teoria desses ganhadores de prêmio Nobel, do jurista de Cambridge, Amartya Sen, do Hollingsworth, enfim, Douglas North, são cientistas econômicos que ganharam o prêmio Nobel e defendem essa visão de que as instituições sociais são importantes para a economia, entre a justiça. Maravilha, uma obra muito rica, como foi também a nossa conversa com o Dr. Nelson Rego. Infelizmente, o tempo acabou. Eu tinha até mais perguntas aqui para lhe fazer, doutor Nelson, mas vão ficar para uma outra oportunidade. E aí fica aquele compromisso que nós assumimos lá no início. A próxima entrevista vai ser breve, já vai ser não com o magistrado estadual, juiz de direito Nelson Rego, e sim com o magistrado desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Vamos orar para isso. Doutor Nelson, muito grato mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco, querido. Heraldo, não sei se você se lembra, quando o lançamento do meu livro, Da Boa Fé Objetiva, pela Gen Forense, você me entrevistou naquela época, em 2009. Lembra? Já faz um tempinho aí. Sim, mas era um outro programa, era só no YouTube. Esqueci agora o nome do programa, mas era uma outra proposta. Mas conversamos, sim. Tivemos juntos também alguns eventos no SEU, uma inauguração do juizado especial do SEU, há muitos anos, o senhor estava lá presente. Enfim, a nossa amizade não é de agora e vai continuar resistindo ao tempo. Doutor Nelson, muito grato mais uma vez, querido. Foi um privilégio conversar com o senhor e aprender tanto. Eu que agradeço o convite, viu, professor Heraldo Moreira, me sinto muito honrado e agradeço a todos os que estão me vendo e ouvindo também. A princípio eu pensei que era apenas voz, mas aí o Heraldo disse, vejam aí, senhores telespectadores, me disse, não, agora a rádio se modernizou, o stream, a gente divulga imagem e vídeo. E como vocês estão percebendo aí nessa hora, tá bem? É uma honra, uma satisfação muito grande, Geraldo. Espero ter respondido às expectativas e tudo mais. E também sim, de ter me feito entender, porque não é só para jurista, é a população comum. Espero que esse bem tenha entendido a minha fala. Certamente. Foi muito didático.
Conversamos com o magistrado e professor universitário Dr. Nelson Rego sobre o tema Poder Judiciário e Direito ao Desenvolvimento. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.